Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, onde nós podemos separar esse nosso tempo para interagirmos um pouco mais com a palavra de Deus. E gostaria de iniciar esse nosso tempo com uma oração. Convido a todos para orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos concedido, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui em ouvir da sua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, encarecidamente, que o Senhor, neste momento, use da sua palavra, seu Santo Espírito esteja agindo, Senhor Deus, em nossas vidas, e que o Senhor fale aos nossos corações e traga, Senhor Deus, aquilo que as nossas vidas precisam, aquilo que precisamos ser mudados também, que a sua palavra venha trazer essas mudanças, essas transformações, e que possamos dar ouvidos sempre à sua palavra, e nela, Senhor Deus, que possamos ter a nossa grande alegria sempre meditando na tua lei. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos no livro de Gênesis. No estudo passado, nós vimos ali o capítulo 22, é um famoso capítulo que conta a história ali de Abraão e Isaac, sobre o sacrifício de Isaac. E ali nós vimos a figura da substituição, o cordeiro morrendo no lugar de Isaac. Ali é uma tipologia de Jesus Cristo. Foi o dia em que Abraão viu a Cristo e se alegrou. Ali ele viu um tipo de Cristo, o cordeiro morrendo no lugar do seu filho. E hoje, meus irmãos, nós vamos aqui nos adentrar no capítulo 23. Então, neste capítulo nós vamos ver aqui, e nós vamos tirar aqui duas lições principais. Nós veremos aqui primeiro sobre o exemplo da vida de Sara. Então, vamos olhar um pouquinho para a vida dela e ver aqui o legado que ela deixa para as mulheres. E depois nós veremos aqui o exemplo da vida de Abraão. Qual o legado ali do bom testemunho da vida de Abraão que ele deixa também para as nossas vidas, para a gente. Meus irmãos, olhando um pouco para o exemplo da vida de Sara. Sara é uma mulher exemplar. Nós podemos olhar para a vida dela, tanto que ela é considerada, Sara é considerada a mãe das mulheres crentes. Ela é considerada assim. E nós vemos para a vida dela, vemos nela uma mulher exemplar. Apesar das suas falhas, nós podemos ler na sua biografia, percebemos que ela teve muitas falhas. Ela riu-se da palavra de Deus. Imagine você ouvindo talvez a mensagem do pregador, ou você mesmo lendo a palavra de Deus, e você dá risada daquilo que você está lendo, caçoando talvez daquela mensagem que você está ouvindo. Foi o que Sara ela fez. Ao ouvir a palavra de Deus, que ela engravidaria, ela deu risada e depois chegou até a mentir para Deus, falando que não tinha dado risada na mensagem de Deus. Mas Deus foi lá e deu um puxão de orelha nela e falou: olha, certamente você deu risada. Deus, sendo onipresente, onipotente, onisciente, sabendo de todas as coisas, sabia do pecado de Sara. Apesar das suas falhas, nós vemos ali na sua biografia que ela foi deixada como um exemplo para as mulheres seguirem. Uma curiosidade, meus irmãos, antes de nós lermos aqui o capítulo 23, versículos 1 e 2, as únicas mulheres em que a Bíblia revela a sua idade é de Sara e de Ana, a profetisa que está em Lucas capítulo 2. São as duas únicas mulheres de toda a Bíblia que a Bíblia ela revela a idade. Nós veremos aqui também sobre a idade de Sara e sobre a sua morte, aqui no capítulo 23, versículos 1 e 2, que dizem assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar-se Sara e chorar por ela. Meus irmãos, aqui nós vemos aqui o fim da vida de Sara. Ela deixou um grande legado, um grande exemplo para todas as mulheres, para todas as cristãs. Nós vemos que Sara, pela sua vida de fé, ela foi considerada uma mulher de fé. E o seu nome aparece na famosa Galeria da Fé, que está em Hebreus capítulo 11. E eu gostaria de ler o trecho que fala sobre essa mulher de fé, fala sobre Sara. Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12, fala sobre ela dizendo assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Meus irmãos, nós podemos ver aqui uma mulher de fé. Sara foi um exemplo de fé e nós podemos ver que ela se torna um grande modelo para as mulheres que são cristãs. Hoje em dia nós temos as modelos de roupas, modelos de maquiagem, modelos de beleza, não falando mal, falando contra dessas profissões, mas hoje em dia nós temos essas mulheres que são padrão, né? Um padrão de roupa, um exemplo de roupa para as outras seguirem. Só que na Bíblia nós vemos aqui Sara também sendo como modelo, mas não das roupas, ou da beleza, ou da maquiagem exterior, mas nós veremos que Sara é um modelo da beleza da mulher interior. Sara é um modelo das vestimentas interiores que uma mulher deve procurar a se vestir. Olha só, Pedro, ele dando instruções para a igreja, olha só o que ele diz em 1 Pedro. Ele aqui orientando a igreja, olha só como que ele usa Sara, dando instruções para as mulheres crentes da igreja. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 6, Pedro dando essa instrução, vai usar Sara como um referencial, vai usar Sara como um modelo para as mulheres crentes seguirem. E é aqui que nós vemos Sara sendo considerada a mãe de todas as mulheres que são crentes. E olha só o que diz esse texto do versículo 3 ao 6, fala assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha só, nós podemos ver aqui o que realmente Deus valoriza. Pedro aqui ele não estava falando mal ou falando negativamente das roupas exteriores das mulheres, mas ele está falando que existe algo de muito melhor valor, são as roupas interiores, e ele fala sobre o homem interior que cada crente ele tem. Lembrando que todo crente ele possui dentro de si o velho homem e possui dentro de si o novo homem. Pedro é que ele está exaltando e falando que toda mulher deve buscar agir vivendo nesse novo homem, se vestindo com roupas de tranquilidade, roupas de mansidão. Isso tem grande valor para Deus. Mas olha só a continuação desse texto de 1 Pedro, diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, olha só como elas se vestiram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Meus irmãos, nós podemos olhar aqui para a vida de Sara e olhar que era uma mulher exemplar. Então você, na sua casa, você pode estudar um pouco sobre a biografia dessas santas mulheres que a palavra de Deus, elas falam. Mulheres que se vestiram interiormente de uma maneira que agradaram a Deus. E Sara é uma dessas mulheres. Você pode pegar na palavra de Deus a biografia de Sara, ver tudo o que ela viveu, ver os seus acertos, ver também os seus erros, para que você não caia nos mesmos erros, mas notar como que essa mulher foi exemplar e você seguir também os seus passos, tudo aquilo que ela fez de ponto positivo, você pode então estar analisando a vida dela e repetindo, reproduzindo esses acertos na sua vida. Isso tem grande valor diante de Deus, e aqui nós vemos um grande exemplo de uma mulher. Sara, um modelo para as mulheres cristãs de hoje em dia também. Agora, meus irmãos, vamos ver aqui o exemplo da vida de Abraão. Já vimos então um pouquinho sobre Sara, vamos olhar então um pouquinho mais sobre Abraão. E olhando para a vida de Abraão, este homem exemplar também, gostaria de destacar aqui 2 pontos. Primeiro, como um crente deve se comportar diante dos infiéis. Olhando para essa narrativa de Gênesis capítulo 23, nós veremos aqui na vida de Abraão este grande exemplo. Como eu, como você, nós podemos nos comportar diante
do mundo hoje, como nós devemos nos comportar diante de pessoas que são incrédulas. Aqui está falando do nosso relacionamento com a sociedade, o nosso relacionamento com as pessoas que são do mundo. Talvez ali no seu trabalho, na sua escola, na sua própria família, existem pessoas que ainda não são cristãs. Como que deve ser o seu proceder diante delas? Olhando aqui para a vida de Abraão, nós enxergaremos isso. E um segundo ponto que nós vamos analisar aqui também na vida de Abraão é como um crente ele se depara com a realidade da morte. Nesse capítulo 23, Abraão ele se deparou com a realidade da morte, ali a morte da sua esposa. Como que foi a sua reação neste momento de grande tristeza na sua vida? Então, nesses dois pontos, nós vamos enfatizar olhando para o exemplo de Abraão. Mas primeiro, olhando como que um crente deve proceder, como deve ser um testemunho do crente diante dos infiéis. Primeira coisa, meus irmãos, pensando nesse assunto, como deve ser o nosso proceder diante dos incrédulos, a primeira coisa é que nós devemos, assim como Abraão, nós devemos reconhecer, nos lembrar que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo, não somos daqui. Nós temos uma pátria celestial, não somos deste mundo, mas nós temos uma casa que está nos céus e um dia, em breve, nós iremos para nosso lar, para a nossa morada celestial. Reconhecer que não pertencemos a este mundo. Olha só, Abraão reconhecendo isso e declarando com a sua boca. Olha só o que diz os versículos 3 e 4 de Gênesis capítulo 23, diz assim: Levantou-se, pois, Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu a sepulte a minha morta. Olha só, Abraão confessando com a sua boca diante dos homens deste mundo: eu sou estrangeiro aqui. Meus irmãos, nós devemos ter reconhecimento que nós não pertencemos a este mundo. Quando nós reconhecemos isso, quando nós admitimos que somos estrangeiros, nós deixamos de nos envolvermos aqui com este mundo e começamos a nos envolver melhor com o nosso lar celestial, com as coisas do reino de Deus, porque nós sabemos que o nosso reino não pertence a este mundo, mas nós fazemos parte do reino de Jesus Cristo, um reino celestial. Meus irmãos, a Bíblia vai falar isso para nós, nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros, mas em uma grande missão aqui na terra. Ao olhar e ao ouvir as palavras de Jesus Cristo, Jesus mesmo declara isso, porque ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou. Na sua oração sacerdotal, João, capítulo 17, Jesus Cristo declara: eles não são deste mundo. Meus irmãos, precisamos ter essa mentalidade, precisamos reconhecer que não pertencemos a este mundo. Então, nós não devemos gastar todo o nosso tempo nos envolvendo com coisas que são passageiras, porque nós devemos nos envolver com coisas que são eternas. Jesus Cristo declarou que nós não somos deste mundo, mas a palavra de Deus também nos ensina que nós estamos aqui numa grande missão. Apesar de sermos estrangeiros, nós estamos aqui como embaixadores de Jesus Cristo, representantes do lar celestial. E a palavra de Deus também diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Meus irmãos, devemos também ter essa mentalidade. Somos aqui embaixadores de Jesus Cristo. Estamos aqui neste mundo simplesmente cumprindo essa missão. Somos diante das pessoas incrédulas, representantes do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui com uma boa conduta para representar a Jesus Cristo. Somos estrangeiros e estamos numa grande missão. E a palavra de Deus ainda vai mais além. Ela fala e nos declara que um dia nós iremos para a nossa morada celestial. Somos estrangeiros nessa terra, mas um dia nós iremos para a nossa terra que Deus, Jesus Cristo, Ele preparou para nós.
E a palavra de Deus, mais uma vez, em Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, falando ali da galeria da fé e usando como exemplo os homens do passado que viveram como estrangeiros e peregrinos na terra de Canaã, fala o exemplo da vida deles e que eles confessavam com a boca deles que eles eram estrangeiros e peregrinos e que eles estavam esperando uma terra superior à terra que está aqui neste local. Mas eles estavam aguardando uma pátria celestial. E a palavra de Deus vai nos falar sobre isso, que nós também iremos para esse lugar celestial. E Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram, ou seja, desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, nós temos uma cidade preparada por Deus. Devemos primeiro reconhecer que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Isso vai modificar o nosso comportamento. Essa é a lição que fica para nós. A primeira coisa, reconhecermos que nós somos estrangeiros e nesse reconhecimento nós vamos agir conforme a nossa pátria celestial, da onde realmente nós somos, da onde realmente nós pertencemos. Então, pensando em como o crente deve agir, deve proceder, deve se comportar diante dos infiéis aqui, a primeira coisa, lembre que você não pertence a esse mundo. Lembre que você não deve ficar envolvido nas coisas que são passageiras, porque você é estrangeiro e peregrino nesse local. Você está aqui para cumprir uma missão, a de evangelizar e falar como embaixador da sua morada celeste. Você está aqui, neste momento, na terra, mas cuidando dos interesses celestiais, dos interesses divinos. Você está aqui a serviço de Jesus Cristo. Então, ter essa mentalidade, que somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. E ainda pensando nesse assunto, como o crente deve se comportar diante dos infiéis, nós olhando para a vida de Abraão, olhando para o exemplo da sua vida, nós podemos aprender que nós não devemos ser devedores a ninguém neste mundo, nem devedores aos infiéis. Então, pensando nesse assunto, qual deve ser o nosso comportamento diante das pessoas do mundo, essa é a lição. Não ser devedor, assim como Abraão, ele não foi devedor. Na narrativa que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 23, nós veremos aqui o contexto, Abraão falando com Efrom, onde ele estava tentando conseguir uma terrinha para fazer dessa terra um cemitério, para enterrar ali, ou colocar ali na cova a sua esposa. E Abraão não quis tirar vantagem das pessoas. Efrom queria até dar a terra para ele, talvez pelo bom relacionamento, pelo bom convívio que tinha com Abraão, mas Abraão ele queria dar um bom testemunho, não queria ficar devendo nada a ninguém, não queria se aproveitar da vida de ninguém, e ele queria pagar as suas contas diante dos infiéis. E o texto de Gênesis capítulo 23, do 16 ao 20, diz assim: tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara, diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manré, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nela havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, de fronte a Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava, em posse de sepultura. Meus irmãos, vemos aqui o grande exemplo de Abraão, um homem exemplar.
E olhando essa narrativa e pensando nesse assunto que nós não devemos dever nada a ninguém, essa é a lição básica que fica para nós. Nós não devemos ser devedores de nada aqui neste mundo. Não devemos dever nada a ninguém. Meus irmãos, olhando para a Bíblia, nós podemos ver algumas coisas que a Bíblia condena quando nós pensamos nesse assunto, talvez financeiro. Olha só, a Bíblia condena uma coisa que nós podemos ver aqui. A Bíblia condena pegar emprestado e não devolver. Pegar emprestado e não pagar. Olha só, um crente, no seu relacionamento, diante das pessoas desse mundo, ele deve evitar isso, porque a Bíblia condena a pessoa que toma emprestado e não paga. Toma emprestado e não devolve aquilo que ela pegou emprestado. E a palavra de Deus diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, não devemos ficar devendo aqui. Essa é uma das coisas que a palavra de Deus condena: pegar emprestado e não pagar. Uma outra coisa que a palavra de Deus também condena, que o crente não deve se envolver com isso, é ficar com o nome sujo na praça, ser devedor. Isso vai manchar o testemunho desse cristão. Ele tem o seu nome manchado na praça, ele está em grandes dívidas, devendo ali. Quando ele for falar de Jesus Cristo, o seu testemunho será manchado pelo seu mau comportamento, a sua má administração financeira. A Bíblia condena isso, ser devedor na praça. E ela diz assim: Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha só o que a palavra de Deus aqui nos diz, Paulo dizendo aqui em 2 Coríntios, que essa é a nossa preocupação, em proceder em todas as áreas de maneira honesta, não apenas diante de Deus, mas também aos olhos de todos os homens. Meus irmãos, não devemos dever na praça. A palavra de Deus condena essa atitude também. Uma outra coisa que a palavra de Deus também condena é sobre tirar vantagens de outras pessoas. Abraão, quando nós vemos aqui a sua narrativa, ele não quis tirar vantagem ali sobre a vida de Efrom. Ali realmente pegando o campo gratuitamente, talvez pelo bom relacionamento que ele tinha com as outras pessoas, né? E deixar ali Efrom ali no balde, deixar Efrom ali sem a sua terra, e Abraão não quis tirar vantagem sobre ela. E a palavra de Deus vai condenar pessoas e crentes que procuram tirar vantagem de outros irmãos, de outras pessoas. Paulo também, alertando sobre esse assunto, ele diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Essa matéria que Paulo está falando aqui é sobre assuntos sensuais, só que nós podemos também aplicar esse versículo na questão financeira. Nesta matéria da relação financeira, ninguém ofenda e nem defraude, nem engane, nem tire vantagens do seu irmão. Se pegou, devolva. Se pegou emprestado, então pague ao seu irmão. Nesta matéria, ninguém engane e nem defraude aos seus irmãos. E ainda aqui em Tessalonicenses ele diz: de modo que vos porteis com dignidade para os que são de fora, e de nada venhas a precisar. Olha só, nos portarmos dignamente diante dos olhos para os que são de fora, daqueles que ainda não fazem parte da comunidade de fé, daqueles também que não são crentes. Nós devemos nos portarmos com dignidade diante dessas pessoas. Então, olhando para esse exemplo da vida de Abraão, nós aprendemos um pouquinho como nós devemos nos comportar diante dos infiéis. Primeiro, ter a mentalidade que nós não pertencemos a este mundo. E o segundo, viver aqui de uma maneira digna, não se aproveitando da vida dos outros, não se aproveitando do dinheiro dos outros, mas aqui não devendo nada a ninguém. Este é o primeiro exemplo que nós podemos ter aqui da vida de Abraão. Mas um segundo exemplo que nós podemos ver da sua vida é como que o crente ele vai se portar, ou como que o crente se depara diante da morte. Nessa narrativa de Gênesis capítulo 23, Sara havia morrido. E olha só como Abraão ele se portou. Lerei aqui de novo o capítulo 23,
versículos 1 e 2, dizem assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar-se Sara e chorar por ela. Meus irmãos, toda morte, ela causa grande tristeza. Só que o crente em Jesus Cristo, ele não precisa entrar em desespero. Realmente toda morte, todo ente querido que parte desse mundo, ele vai trazer grande tristeza, grandes saudades em nossos corações. Precisamos realmente do consolo do alto, precisamos nesses momentos do ombro amigo de nossos irmãos em Cristo, das orações de nossos irmãos. Só que uma palavra de ânimo e fortalecimento para nós nestas horas é que nós, meus irmãos, não precisamos entrar em desesperos, porque nós temos diante de Deus a promessa da ressurreição. E a palavra de Deus diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não deve se limitar apenas nesta vida terrestre, nesta vida que é passageira, mas lembrarmos que a nossa esperança em Cristo vai além desta vida terrestre, ela adentra a eternidade. E a palavra de Deus, ela nos ensina sobre a morte daqueles entes queridos que morreram com Cristo. Isso nós temos nosso coração mais aliviado, e a palavra de Deus também diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 14, ela diz assim para nós: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia também os que dormem. Meus irmãos, diante da morte de um ente querido, mas que morreu com Cristo Jesus, nós sentiremos tristezas, nós sentiremos saudades, mas não precisamos entrar em desespero, porque nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos a certeza que esse ente querido, ele partiu, mas agora ele está na presença de Cristo. E no dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, esta pessoa ressuscitará, terá um corpo glorificado e juntamente conosco, com nós que estivermos vivos aqui, subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Mas talvez o que é mais difícil para nós, diante da realidade da morte, é quando nós perdemos um ente querido, que nós sabemos que ele partiu desta vida sem Cristo, que ele partiu desta vida sem aceitar a Jesus Cristo em seu coração. Evidentemente, esta perda traz maior dor para o nosso coração, mas uma lição que fica para nós, pensando também na partida ou talvez na iminência da morte para essas pessoas, seus parentes que não têm ainda Jesus Cristo, uma lição que fica para nós é sobre a urgência da evangelização. Olha só, nós ficamos grandemente entristecidos quando um parente nosso, um ente querido, um amigo próximo, alguma pessoa próxima de nós parte e ela não tem a Jesus Cristo. A lição que fica para nós é sobre a urgência de evangelizar. Diante da iminência da morte, a qualquer hora, a gente pode receber uma notícia em nosso celular: fulano partiu, fulano não está mais entre nós. Meus irmãos, diante dessa iminência fica essa lição, a urgência da evangelização. Ali a urgência da gente levar o evangelho para as pessoas que estão próximas a nós, que nós não queremos que elas partam desse mundo sem a Jesus Cristo. Uma grande lição que eu sempre penso quando fala sobre esse assunto da morte das pessoas que não têm a Jesus Cristo, eu penso sobre a lição que Jesus Cristo falou, aquele fato real, aquela história real que ele contou sobre o rico e Lázaro. Lázaro foi para o céu, para o local de paraíso, mas o rico, quando ele abriu seus olhos depois da morte, ele se encontrou no inferno, num local de chamas. E nós percebemos o que ele estava clamando para Abraão: Pai Abraão, mande a Lázaro de volta, porque eu tenho 5 irmãos que estão em vida e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento também. Meus irmãos, nós temos essa mensagem que a palavra de Deus nos revela. Hoje,
agora, neste exato momento, existem pessoas no inferno clamando para que os seus parentes que estão em vida não vão para o inferno também. Eles não querem que os seus parentes vão para o lugar de tormento. Olha só a mensagem urgente que nós devemos levar sobre a salvação para as outras pessoas. Evangelizar, para que elas possam ter a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e não irem para aquele local de tormento. Ali o rico está clamando: não quero que os meus irmãos venham para este local. Muitos hoje em dia no inferno estão clamando desta mesma maneira: não quero que a minha família venha para esse local de tormento. Nós devemos então evangelizar as pessoas. Meus irmãos, aqui nós vemos a urgência da evangelização. E no capítulo 23, essa narrativa que fala sobre a morte de Sara e a conquista de Abraão, que ele conquistou, que ele comprou um campo ali para fazer um cemitério para sua esposa. E aqui no capítulo 23, nós vimos aqui o exemplo da vida de Sara, uma vida exemplar para as mulheres cristãs. E também o exemplo da vida de Abraão, como se comportar diante das pessoas incrédulas, das pessoas que não são crentes, e como nós devemos proceder diante da morte. Nós nos entristecemos, mas não precisamos entrar em desespero. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra aqui por Gênesis capítulo 23 e pelos ensinamentos que o Senhor traz aos nossos corações. Senhor, que o Senhor esteja aplicando a sua palavra em nosso coração, que possamos seguir o exemplo de Sara, que possamos seguir o exemplo de Abraão, que possamos saber, Senhor Deus, nos comportarmos dignamente diante dos incrédulos, diante dos infiéis, e que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, em momentos de tristeza, na realidade da morte, quando perdemos entes queridos, que o Senhor console os nossos corações nestes momentos e não nos permita que venhamos entrar em desespero, mas que possamos entender a urgência da evangelização. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus então esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e peço aos irmãos que continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos.